bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Karen Albuquerque, faço parte do departamento de marketing da Quima. Hoje a gente fala sobre uma mudança que está acontecendo agora no mercado de insumos agrícolas e sobre como as empresas que entenderem isso primeiro vão se tornar as preferidas para a próxima geração de compradores. Eu conto hoje com a participação de Ricardo Rachuí, nosso gerente comercial, e Álvaro Garcia, gerente de novos negócios. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E para a gente começar, vocês podem se apresentar antes. Obrigado pelo convite, Karen. Então, satisfação poder dividir um pouco dessa informação com vocês. Então, eu já trabalho, vão se completar 25 anos de empresa. Então, fui responsável pelo desenvolvimento da norma Regenera for Inputs e do programa Regenera da Quima. Então, já estou aí desde 2007, pelo menos, envolvido diretamente com o setor de produção de insumos. Então, a gente eu me envolvi diretamente aí na construção dessa norma. Espero dividir um pouco as informações com vocês, o que ela é, o que ela pode contribuir com o mercado. Então, agradeço pelo convite. Bom, e eu também agradeço. Eu sou o Ricardo, gerente comercial, como a Karen comentou. Estou há 12 anos no grupo e, enfim, passei por vários setores dentro da área comercial, mas em vários segmentos. E hoje também atuando bastante com o setor de insumos. Eu acho que a sua introdução foi boa, justamente tocando na questão da próxima geração de compradores de insumos. Eu acho que o mundo vem se inclinando mais com relação à sustentabilidade. Eu acho que o setor de insumos é parte importante desse processo. E principalmente os compradores desses insumos vão começar a demandar para esse setor justamente práticas voltadas a esse tema, né? Então, até indo para uma primeira introdução sobre o porquê que eu acho que essa introdução foi legal, justamente porque antes, ou até pouco tempo atrás, muito da relação entre o comprador de insumo e a indústria de insumo era muito a questão de prazo, porque entrega de insumo ela tem que ser no tempo correto para o produtor. Obviamente, questão de preço, a parte agrícola, né? De produção de alimentos, de maneira geral, o controle de custos é muito importante. Né, mas agora, até para uma demanda de mercado, de maneira geral, pressionando esse produtor, pressionando a indústria, por questões voltadas à sustentabilidade, esse produtor ele também precisa garantir que a sua cadeia de produção, os seus fornecedores também estão alinhados com essas práticas. E o setor de insumo é parte dessa cadeia de produção. Então, eu acho que justamente a próxima geração de compradores, e até mesmo essa que vem sentindo essa pressão, ela vai demandar para o setor de insumos práticas envolvendo sustentabilidade na produção desses produtos. Perfeito, Ricardo. Essa seria a minha próxima pergunta, mas você já complementou perfeitamente aí. Então, para a gente iniciar agora, a próxima pergunta é para o Álvaro. Álvaro, o mercado sempre teve exigências e por que o fabricante de insumos está sentindo isso agora? Eu acho que o mercado fabricante de insumos agrícolas está passando por um processo evolutivo, né? Assim como a agricultura como um todo brasileira. Quem está no campo e conhece um pouco da dinâmica do setor, ele sabe como se dá a relação de oferta de insumo, a pressão que existe para atendimento de meta, né? E muitas vezes você direciona um foco para atingir resultados comerciais, para ofertar insumos para o campo e esquece da responsabilidade que você tem dentro de fato da implementação de práticas mais seguras e sustentáveis. Então, o setor ele está passando por um processo grande de evolução nesse sentido. Então, se a gente visualizar hoje, por exemplo, as grandes empresas fornecedoras de defensivos agrícolas, a gente vivendo num clima tropical, a gente vê a velocidade que as pragas e as doenças conseguem adquirir resistência a esses produtos, né? E como que você consegue apresentar soluções, né? Então, para isso, você tem que dar um passo para trás, ver como o produto está sendo utilizado no
campo, né? Se ele está sendo utilizado de forma responsável, se de fato o produto precisa ser aplicado, né? Então, a gente traz uma série de discussões no mercado e para isso a gente precisa apresentar também soluções, né? Então, como que a gente consegue oferecer alternativas, soluções para essas empresas fabricantes de insumos para demonstrar para o mercado que, de fato, as práticas que ela adota são responsáveis, são sustentáveis. Então, a gente inserido dentro do mercado global, onde tem investidores externos que estão querendo saber como que a empresa que está aqui no Brasil, ela faz para comercializar os seus produtos, como que o produtor está utilizando esses insumos, né? Então, a gente expande uma responsabilidade, uma preocupação global, né, com a sustentabilidade, e isso atinge diretamente as empresas que estão na ponta aí oferecendo essas tecnologias, né? Então, a gente não pode somente pensar em custo, né? A gente tem que pensar em garantir a sustentabilidade, a segurança para o produtor, para o consumidor final, respeito ao meio ambiente. Então, eu acho que é uma somatória de coisas que chegam para a indústria e a indústria precisa apresentar soluções, né? Ela precisa responder esses questionamentos. Certo. E, Ricardo, do lado comercial, tem alguma pressão que as empresas de insumos ainda não estão vendo? Sim, eu acho que existem algumas questões que a empresa ainda não tem ainda implementado, né? Ou então algumas oportunidades de mercado que ela ainda não está vendo. Isso também depende bastante do mercado onde ela deseja atuar, qual cultura ela tem como principal objetivo fornecer soluções ou tecnologia, e obviamente isso também guia o nível de competitividade desse mercado, desse alimento, né? Onde vai ser utilizada essa tecnologia. Como eu comentei, justamente das próximas gerações de compradores que vão... o que a gente consegue reconhecer é que vão estar muito mais alinhadas a essas práticas voltadas à sustentabilidade, né? Então, essas pressões vão começar a chegar ao longo desses próximos anos. Eu acho que as empresas que se antecipam e conseguem entregar tanto uma operação mais limpa e mais sustentável, quanto um produto na aplicabilidade no campo que também entrega isso para o produtor, são as empresas que vão conseguir atender a demanda primeiro, né? E não só correr atrás do que é uma pressão, eventualmente, de um mercado que ela venha a sofrer com mais intensidade no futuro. Sim. Então, eu acho que são essas empresas que vão conseguir se destacar primeiro e ganhar um mercado de uma forma mais rápida. E é importante ressaltar que já existe a demanda hoje, nesse momento, de mercados compradores importantes desses insumos, né? Grandes corporações de produção de alimentos, que elas estão preocupadas também como o insumo é produzido. Exatamente. Né? Então, elas não querem assumir nenhum risco de adquirir um insumo que possa gerar qualquer tipo de passivo, seja ambiental, social, trabalhista. Então, as empresas precisam entender que o mercado ele está se movimentando, né? E existe uma pressão para cumprir com requisitos de governança, né, de qualidade, mas respeito também à questão ambiental, trabalhista, e isso envolve também o setor de insumos, né? E aí, quando a gente olha para o mercado orgânico, por exemplo, é uma outra questão que demanda por uso de insumos que são permitidos para uso, né? Essa é a minha próxima pergunta, Álvaro. Qual é o risco concreto para quem declara qualidade para uso na produção orgânica, sem conseguir provar com uma documentação, por exemplo? O produtor que é certificado como orgânico, ele exporta para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, ele precisa respeitar as regras que são definidas por esses países. Então, cada país define quais são os insumos que podem ser utilizados. E o produtor, para ele conseguir a certificação, ele precisa respeitar isso, tá? Então, a empresa que fornece esse insumo precisa garantir que, de fato, esse produto que ela está ofertando para o mercado atende essas características, tá? Então, vamos pensar, se porventura um produtor que produz cana-de-açúcar para produção de açúcar, ele exporta para os Estados Unidos
Unidos ele utiliza um insumo que não seja permitido para uso por esse mercado. Então, isso tem um impacto direto na certificação dessa usina. Então, ela pode perder a certificação, ela pode perder, deixar de ter a possibilidade de exportar aquele açúcar para esses mercados. Então, tem uma preocupação muito grande e é importante que a empresa se conscientize disso e da relevância para cumprir com requisitos de qualidade, não só para atender o mercado orgânico, mas o mercado como um todo. Como um todo. E agora entrando no Regenera For Inputs. O que ele é na prática, o que ele habilita para uma empresa de insumos que quer sair da rotina, que quer sair da certificação comum que ele já possui, o que ele tem de diferencial? Sim, essa é uma pergunta excelente. A gente já está há muitos anos dentro desse mercado, como eu comentei na minha apresentação. Então, inicialmente a gente desenvolveu um programa pensando muito no produtor orgânico, né? Então, ele precisando de insumos para uso na sua atividade. Então, a gente desenvolveu o programa de aprovação de insumos do IBD, né? Então, dentro de um processo de fusão, o IBD passou a fazer parte da Quima. Então, a gente desenvolveu esse programa dentro do IBD Certificações na época, se tornou referência no mercado, né? Acabou se tornando também uma referência para o mercado que não é orgânico, porque a gente avaliava não apenas o insumo para uso na produção orgânica, mas também questões relacionadas à questão de qualidade, atendimento a requisitos regulatórios. Então, a gente passou, entendendo, no caso, a realidade do mercado e as demandas que o mercado tem, a gente optou por ir além, né, apenas de ofertar insumos para uso na produção orgânica, e a gente desenvolveu a norma Regenera For Inputs. Então, essa é uma norma que ela visa atender uma demanda que o setor, até então, ela não tinha outra opção. Então, como que uma empresa fabricante de insumos consegue demonstrar para o mercado, seja o seu cliente ou seja os seus investidores, que a empresa ela atende questões relacionadas a requisitos regulatórios, que ela possui uma política de ética, governança, ela não está causando impacto ao meio ambiente, né? E que o insumo dela também pode promover a sustentabilidade, né? Então, foi nesse sentido que a gente desenvolveu essa norma. E, Álvaro, para uma empresa que se reconhece nesse episódio e ainda não se adequou, por onde ela começa de forma prática? Bom, primeiro contato é falar com o meu amigo aqui, Ricardo. O início sempre no comercial, né? Sim, é verdade. Mas eu acho que, como qualquer outra certificação, avaliar justamente o alinhamento da sua operação dentro do conceito do que a norma propõe. Então, muito importante entender se ela, obviamente, né, está alinhada com normas ambientais, trabalhistas, enfim, toda a parte regulatória pertinente à sua atividade, principalmente. E aí, iniciar o processo de certificação, né? Então, aí o processo de certificação, aí dando um panorama geral, inicia na aplicação, né, a uma certificação, né, através de um formulário de solicitação. Com base nesse formulário, a gente vai entender o que a norma, o que a empresa ela de fato produz, qual é a sua atividade, se ela é uma distribuidora, um produtor mesmo de insumo, um exportador, enfim, e com base nisso a gente consegue entender a complexidade dessa indústria ou enfim dessa atividade. A gente tem um contrato a ser feito, né? Envia uma proposta comercial com base nessas informações, e aí o processo de certificação ele se desenvolve a partir desse contrato, né? Então, tem alguns documentos prévios que a empresa precisa enviar para a gente avaliar a elegibilidade, principalmente do insumo, e até mesmo o atendimento de alguns requisitos importantes da norma, e aí então passa-se por auditoria e assim por diante. E, Ricardo, qual é o custo real de esperar para quem está pensando em fazer isso mais para frente, em buscar essa certificação? Bom, o custo, esse custo, né, de oportunidade, basicamente, né, principalmente de acesso a alguns mercados que os seus possíveis clientes estão, né? Então, os clientes, de fato, que vão demandar uma empresa mais adequada, alinhada com esses conceitos, e principalmente
realmente de forma certificada, né, que possa garantir a esse produtor a comprar esses insumos, é o mercado que essa empresa possivelmente vai perder se ela de fato não está pensando em seguir nessa linha, né? Então, basicamente, a questão de acesso a mercados onde os produtores estão indo em direção. Acho que esse é o principal custo aí de oportunidade que fica para empresas que não estão indo nessa linha. Eu complementaria que o que a gente oferece com essa norma são soluções para o mercado. Então, até então, as empresas não tinham, como eu comentei, a possibilidade de demonstrar as práticas que ela adota. Então, a gente, com essa norma, a gente criou a possibilidade, a gente deu a possibilidade das empresas obterem efetivamente uma certificação, considerando o escopo da atividade que ela faz, desde produção até distribuição, armazenamento de produtos agrícolas, de insumos, tá? Até os próprios insumos, né? Então, a gente pode aprovar insumo para uso na produção orgânica, como também para uso na agricultura regenerativa. Então, até então a gente não tinha essa possibilidade. Essa norma é única a nível mundial. Então, é a única norma hoje que ela conversa com o setor e dá a possibilidade de você aprovar um insumo, usar um selo no insumo para demonstrar para o produtor que aquele insumo ele respeita questões, critérios de sustentabilidade. E dentro da norma, a gente foi ousado no desenvolvimento da norma, porque a gente conseguiu, em uma única norma, amarrar aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, se uma empresa ela quer demonstrar que ela cumpre com os objetivos que a ONU define, ela pode obter a certificação e demonstrar para o mercado através da certificação que a gente oferece. Uhum. Então, e ela parte da norma ela é voluntária. Então, se a empresa só quer ter a certificação Regenera, existe o programa Regenera, que é o programa básico, ela precisa cumprir todos os indicadores obrigatórios do programa Regenera para ter a certificação, mas se ela quiser ir além, ela pode contratar os programas voluntários. E só puxando um gancho na questão de custo, né? O Álvaro trouxe a questão de entregar uma solução para o mercado, justamente nessa pergunta do custo, né, de se esperar. É justamente essa norma que ela entrega a questão de cumprimento regulatório. Eu acho que essa é uma parte importante para o setor de insumo, justamente por conta do histórico de fiscalização e até mesmo o nível de autuação e tudo mais. Essa norma vem a garantir dentro dela, né, com os requisitos que ela leva e que são auditados durante o processo de auditoria, justamente o cumprimento da empresa nas questões legais relativas à sua operação. Então, só complementando quais os custos de se esperar, justamente também evitar esses custos adicionais com relação à fiscalização, etc., na questão regulatória. Então, acho que isso é uma questão importante que a norma traz como solução também. Aí, fazendo um gancho sobre esse assunto, eu acho que esse é uma das grandes dores do setor, né? Então, a última coisa que uma empresa fabricante de insumo quer é ser autuada ou ter que pagar multa para o Ministério da Agricultura. Então, quando a gente construiu a norma, a gente já construiu pensando em justamente oferecer solução para que isso não aconteça. Então, eu imagino que quem está nos assistindo e seja do setor deve conhecer a lei de autocontrole, né? Então, hoje o setor está debatendo esse assunto, o Ministério ele já vem cobrando isso das empresas, do setor, que as empresas estejam preparadas para, de fato, cumprir a lei de autocontrole. Então, a norma Regenera for Inputs, ela foi construída de forma que a empresa que tem a certificação, ela também vai atender os requisitos que o MAPA vai querer avaliar. Apesar de não ser uma norma construída para a lei de autocontrole, mas ela foi construída considerando os critérios que são avaliados. Então, acho que isso é bastante importante, o setor compreender a missão que foi dada, né, o desafio que foi colocado na mesa pelo Ministério da Agricultura. Isso não é um movimento que é exclusivo do Brasil, então na Europa também aconteceu isso. Então, o setor produtivo de insumos agrícolas, ele precisa cumprir
cumprir uma lei de autocontrole, que basicamente nada mais é do que você estabelecer os procedimentos de como que você deve funcionar, você deve atuar, seja para gestão de qualidade, seja para recolhimento de produto fora de especificação, para cumprimento da legislação, né? E somado a isso, fazer as auditorias internas, né? Então você precisa gerar checklist, fazer auditoria, gerar checklist, monitorar o cumprimento da legislação, e o mapa, ele quer visualizar isso. Então a empresa ela precisa se preparar para isso, tá? Então, independente da certificação Regenera for Inputs, a gente também tem como opção a realização apenas da auditoria, né? Então, se a empresa ela não quer a certificação Regenera, mas ela quer se preparar para cumprir a legislação, atender a lei de autocontrole, a gente também tem um produto para oferecer nesse sentido, que é a realização de auditorias nas empresas, com base num checklist que a gente desenvolveu. Então, toda a legislação do Ministério está prevista no checklist, e com a nossa equipe de auditores aí a gente pode realizar essas auditorias e gerar essa segurança que a empresa precisa. Perfeito, Álvaro. Bom, para encerrar, gostaria de agradecer novamente a participação dos dois, agradecer pela disponibilidade. A gente teve um tempo, um conhecimento, né, muito válido, informações válidas, que a gente espera que ajude as empresas, né, as pessoas que estão assistindo a gente. Muito obrigado, pessoal. Ótimo, obrigado, eu agradeço. Agradeço e deixando a gente de novo disponível, qualquer informação necessária, né, utilizar a gente bastante como fonte de informação e, obviamente, como parte aí da solução para cumprimento aí de requisitos aí necessários. Perfeito, obrigado.